gente começa então essa edição falando sobre eleições, porque conversei com integrantes da pré-campanha do presidente Lula e eles estão preocupados com a resiliência que o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, vem demonstrando. O que eu apurei é o seguinte: o governo federal gastou, investiu, inaugurou tudo o que podia até essa data limite de 4 de julho. E conseguiu, sim, interromper as quedas nas pesquisas e até melhorar um pouco a avaliação, desempenho e pesquisas e preferências de opinião. Só que a avaliação é a seguinte: a campanha do adversário principal, Flávio Bolsonaro, vem acumulando desgaste atrás de desgaste. Vamos lembrar que teve a divulgação do áudio de Flávio Bolsonaro pedindo a Daniel Vorcaro dinheiro para financiar o filme inspirado em Jair Bolsonaro, o filme Dark Horse. E pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro todo enrolado por causa do Banco Master. Houve questões da PF, no STF, ações contra aliados de Flávio, aliados da campanha, senador Ciro Nogueira, ex-governador Cláudio Castro, Márcio Canella, enfim. Crise interna também, né? O racha ali, Michele Bolsonaro, a madrasta, saiu atirando, deixou a presidência do PL Mulher e acusou Flávio Bolsonaro de tê-la humilhado, escanteado. Sem contar que Jair Bolsonaro, praticamente mudo, não pode conversar com o presidente do partido dele, Valdemar Costa Neto, sem contato com o público, preso em prisão domiciliar. Ou seja, todos esses fatores que me pontuaram deveria ter derrubado e muito os números de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Só que o que me disseram na campanha do presidente é preocupante porque a pesquisa que saiu ontem da Nexus e a pesquisa que a gente vai dar daqui a pouco, no 360, a pesquisa de hoje, mostram que Flávio Bolsonaro não está caindo. Ele mantém ali, está mantendo ali aquela resiliência, naquele patamar muito próximo ao presidente Lula. E aí me disseram o seguinte: não necessariamente, na avaliação da campanha de Lula, não necessariamente que essa seja uma grande vantagem de Flávio Bolsonaro. Há sim o efeito Teflon, né? Aquele que não gruda, nada gruda. Vem crise, vem escândalo, mas nada, desgaste de imagem, mas não gruda em Flávio Bolsonaro. E mais que isso, até para não dar essa bola toda para Flávio Bolsonaro, a campanha de Lula me disse reservadamente que é o seguinte: mostra o quanto o antissistema é grande no nosso eleitorado, no processo de escolha do nosso eleitorado. Ou seja, tirar o incumbente, tirar o governo. Claro que eles não me disseram a rejeição de Lula é muito grande, a resistência a Lula é muito grande, o antipetismo é muito grande. Mas disseram, olha, o antissistema está muito forte. E aí, há duas frentes de trabalho. Uma, trabalhar para aumentar mais a rejeição de Flávio Bolsonaro. E outra, se conectar com os desalentados, digamos assim, com aquela pessoa que já está um pouco cansada, né? Que não queria muito nem um lado nem do outro, que vai mais pelo vou votar em fulano para que ciclano não se eleja. Conversar com esses desalentados. Claro, essa é uma estratégia que cá para nós vale para todos, né? Vale para Flávio, aceno ao centro, vale para Lula, aceno ao centro. Mas é uma grande dificuldade, porém está preocupando. Eles olham as pesquisas e falam, opa, diante de tanto desgaste, era para Flávio estar menor. Diante de tanto investimento, de tantos lançamentos, tantas coisas que o governo do presidente Lula fez, era para estar mais alto. Isso na avaliação da campanha de Lula. E aí avaliam que é o seguinte, mais uma vez, precisa chegar na ponta as coisas que Lula fez para o bem da sociedade. As pessoas não estão conectando que aquela pequena melhora de vida nela teve a ver com uma ação do governo federal, que aquele pé de meia que o filho dele usa está conectado com a política e ideia do presidente Lula, que falta essa junção e aí é colocar a turma na rua. E a gente falando de pesquisa, e vejam, né, como as pesquisas são importantes e, como eu disse para vocês, a pesquisa de ontem e a pesquisa de hoje, ela se conecta muito com as pesquisas internas do PT, com as pesquisas internas da pré-campanha do presidente Lula.
estão muito alinhadas, né? Então, o que nos leva a crer que vai tudo na mesma direção mesmo, é um retrato de momento. E por falar em pesquisa, a gente vai contar que a pesquisa Futura Apex, divulgada hoje, mostra o presidente Lula liderando as intenções de voto no primeiro turno. Vamos aos números. No primeiro cenário, o petista aparece com 40,1%. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, tem 36,8%. Na sequência, vem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, com 5%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, soma 3,7%. Renan Santos, do Missão, tem 2,6%. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, do Democracia Cristã, registra 1,4%. E o escritor Augusto Cury, do Avante, 1,1%. Cabo Daciolo, do Mobiliza, aparece na pesquisa com 0,7%. 5,1% votariam em branco, nulo ou não votariam em nenhum dos pré-candidatos. Outros 3,6% não sabem ou não responderam. A pesquisa Futura Apex também traz um empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. Vamos ver no site da CNN, olha lá. Cenário de segundo turno, então, com Lula e Flávio. Lula aparece com 46,3% das intenções de voto, enquanto Flávio, olha lá, soma 46,1%. 6,5% votariam em branco, nulo ou não votariam em nenhum dos pré-candidatos. 1,1% não sabe ou não respondeu. A pesquisa Futura Apex ouviu 2.000 eleitores de todo o país entre os dias 7 e 11 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi feito com recursos próprios do Instituto e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazendo os recortes dessa pesquisa de hoje, pesquisa quente, e a gente vai analisando com a Edilene Lopes. Por isso, convido a nossa analista de política, Edilene Lopes, para a gente falar sobre esses primeiros recortes, Edilene, dessa pesquisa de hoje. Muito boa tarde para você, seja bem-vinda. E eu peço que você mostre mais uma vez, traga a sua análise sobre especialmente esse recorte de segundo turno, do empate técnico e quase numérico também entre Flávio e Lula. E aí eu queria que você permeasse também, entremeasse nessa história essa minha apuração de que, olha, Flávio está resiliente apesar de todas as crises e Lula, apesar de todos os lançamentos, os investimentos, estar com a caneta na mão, não conseguiu decolar como esperaria. Boa tarde, Débora. Boa tarde a toda a nossa audiência. A sua apuração, como sempre, muito pertinente. Ela traz algo que é algo perene em relação à posição do presidente Lula, que é: o Brasil tem hoje 3 grandes forças. O antipetismo é uma delas. Uma é o bolsonarismo, o outra é o lulismo e o petismo, e a terceira é o antipetismo. Então, o presidente Lula não tem apenas um grande adversário nas urnas, que é Flávio Bolsonaro. Ele também tem que enfrentar a sua rejeição, que vem forte desde o mensalão, depois da prisão do presidente. Embora tenha conseguido se reeleger, a polarização ainda é muito forte no Brasil e ele tem que lutar contra essa rejeição. Como você disse, Flávio Bolsonaro vem resistindo bastante. Apesar de uma sucessão de crises, as pesquisas mostram que ele permanece em empate técnico com o presidente Lula. Qual é a grande vantagem do petista? Ele tem entregas para apresentar porque está no poder. Qual é a principal desvantagem? Ele tem uma grande rejeição. Flávio Bolsonaro é menos conhecido, embora tenha o aval do pai, e por isso tem uma possibilidade maior de crescimento e disputa com o presidente Lula um público que não vota nem na direita nem na esquerda, ou que vota naquele candidato que é o mais conveniente para o momento. Para convencer o eleitorado, o presidente Lula precisa apresentar propostas que peguem aqueles que não estão convencidos de que ele é a melhor opção, mesmo após 4 anos de mandato. Então, esse é o grande desafio do Partido dos Trabalhadores neste momento, que aposta em um desgaste de Flávio Bolsonaro com novos escândalos. Só que até o momento ele passou por uma série de crises e ainda permanece forte. Será que daqui
para frente haverá um enfraquecimento, essa é a grande aposta do Partido dos Trabalhadores. Mais do que mostrar as entregas do presidente Lula, que é o que ele vem tentando fazer desde o meio do mandato para cá e tem dificuldade de conseguir, é desgastar Flávio Bolsonaro a ponto de que ele se torne, nessa polarização, a posição mais escolhida pelo eleitorado brasileiro, aquela que vai conseguir mais votos. É um grande desafio e não vai ser uma eleição fácil, embora ela se mostre hoje, pelos retratos do momento, mais favorável, mesmo que minimamente, ao presidente Lula. Mas o Palácio do Planalto se preocupa muito com isso, porque sabe que o antipetismo é uma força muito intensa no Brasil e que não diminuiu ao longo dos últimos anos e que o presidente Lula não conseguiu minar com seu terceiro mandato, que era o que ele achava que ia acontecer. Eu vou entregar, vai haver uma releitura da população e eu vou sair fortalecido. Só que isso não aconteceu na medida em que o PT planejava e por isso o presidente Lula enfrenta essas dificuldades neste momento. Débora. Interessante, Edilene Lopes, porque você já fala sobre a rejeição e agora a gente demonstra em números. Eu vou trazer um novo recorte agora sobre rejeição e volto contigo para a gente analisar. Olha só então o que dizia a Edilene Lopes. Agora a gente vai conferir a rejeição, os números de rejeição entre os pré-candidatos. O presidente Lula aparece com 47,6% de rejeição. Flávio vem logo ali, 45,4%. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro soma 32,2% e Romeu Zema, 15,3%. Cabo Daciolo é rejeitado por 14,7%, Ronaldo Caiado por 13,3%, Renan Santos, 12,3%. Joaquim Barbosa aparece com 10,5% de rejeição, Augusto Cury com 9,6%. O índice dos que rejeitam todos ficou em 1,3% e 0,8% não rejeita ninguém. Outros 2,5% não sabem ou não responderam. Então, Edilene Lopes, olha aí em números o que você disse. De fato, o presidente Lula é o mais conhecido de todos os pré-candidatos, isso influencia, claro, nos números, mas o sobrenome Bolsonaro também é um grande cartão de visitas, grande cartão de apresentação, que acaba remetendo pelo menos uma ideia, né, de quem é Flávio Bolsonaro. Não sei se as pessoas têm noção de qual filho que é, o que fez, o que propõe, mas vem ali o sobrenome Bolsonaro colado e as pessoas já ali um patamar menor, mais próximo do de Lula também nessa linha da rejeição, Edilene. Pois é, mostrando que o nome do clã Bolsonaro puxa votos, mas também puxa rejeição. Embora Flávio Bolsonaro tente fazer na sua campanha uma releitura de seu pai, uma versão melhorada, digamos assim, é o pai de menina, o vacinado, todos os erros que Bolsonaro cometeu na sua campanha anterior que o levaram a perdê-la, o Flávio Bolsonaro tenta reler de forma a apresentar para aquele eleitorado que ficou insatisfeito com Bolsonaro na última eleição e acabou não votando nele. Só que parece que também não tem surtido efeito. Inclusive porque novas crises trouxeram à tona pontos críticos da campanha de Flávio Bolsonaro, como, por exemplo, a relação dele com Michele Bolsonaro e com o eleitorado feminino. Então, isso traz dificuldades que também podem arrastar um pouco de rejeição para Flávio. Embora as pesquisas internas e as externas mostrem que a crise familiar com Michele Bolsonaro não tenha impactado tanto a intenção de votos, pode ser que ela tenha impactado um pouco mais a rejeição a Flávio Bolsonaro. E há um ponto interessante nessa pesquisa que traz um índice de rejeição para os candidatos menos conhecidos, até aqueles que a população não conhece são considerados rejeitados e tem um índice de rejeição mais alto do que o índice de aceitação. Isso também mostra que a polarização é muito forte, ou seja, é como se o eleitorado não quisesse muito saber daqueles candidatos que não são os dois principais. Tanto a disputa por votos quanto a rejeição fica ali par e passo para Flávio Bolsonaro e para o presidente Lula, ditando o que será o ritmo dessa campanha até o final. Agora, o desgaste também é um ponto que vai contar muito. Aquele que conseguir desgastar mais o seu adversário, muito possivelmente será o vencedor dessas eleições. Débora. Mais um recorte, já te chamo, Edilene, porque a pesquisa Futura PEX mostra ainda a avaliação do presidente sobre o presidente Lula. A avaliação negativa está em 42,9%. Já os que consideram ótimo ou bom são 38,6%. Aqueles que consideram o presidente regular somam 17,7%. Outros 0,8% não sabe ou não respondeu.
Edilene novamente volta, porque essa questão de avaliação, ela é bastante importante, já que a gente está falando quase que de um plebiscito, né? Se trata muito essa eleição, como se tratou a passada, vai se tratar essa de novo, de estou contente com o que está aí, quero que continue ou não quero que continue, que a gente chama de quase que um plebiscito, né? Se Lula continua ou não. Considerando que os nomes testados, que costumam ser testados contra o presidente Lula já no segundo turno, desempenham ali quase que de forma parecida, né? Com pouca flutuação, Edilene. Então, de olho nessa questão da desaprovação, da aprovação, ou seja, da avaliação, bom, ótimo, regular. Exato, Débora. E sabe o que muitos petistas tradicionais têm me dito ao longo desse ano, em muitas conversas que nós temos quase que diariamente, que uma das grandes dificuldades do presidente Lula nessa campanha é virar voto. O Palácio do Planalto vem fazendo uma entrega para um eleitorado que é aquele que não estava satisfeito com o presidente Lula, principalmente a classe média, que acredita que todos os benefícios são voltados para aquela população um pouco mais vulnerável e que eles estão pagando a conta. Então, o presidente tem tentado restabelecer uma relação com os trabalhadores no Brasil, que também tem uma nova relação com o mercado de trabalho, ou seja, são empreendedores, são pessoas terceirizadas, são aqueles que trabalham por aplicativo e tem feito muita entrega para a população nesse sentido, linhas de crédito específicas, renegociação de dívidas, mas se você entrar, por exemplo, em um carro por aplicativo e conversar com o motorista, muitas vezes ele vai dizer que aquela entrega é importante para ele, mas que ele não vai votar no presidente Lula. Isso tem a ver com o que nós dissemos anteriormente, o antipetismo, a ideia de corrupção, a ideia de que não está entregando, a ideia de que o governo gasta demais, que tem uma camada da população que paga pela outra camada que vive dos benefícios. Essa ideia ainda é muito arraigada na cabeça do brasileiro. A oposição trabalhou bem nessa proposta e essa é a grande dificuldade do presidente Lula. Então, o Partido dos Trabalhadores trabalha para enriquecer aquele voto que já tem na sua base, as mães solos, as mulheres, os trabalhadores CLT, mas também tenta ganhar um novo público e tem muita dificuldade com isso. Por isso, o índice de aprovação não sobe tanto. Embora o presidente tente fazer um afago para outras camadas do eleitorado, ele consegue ter um benefício que ele entregou reconhecido por alguns, mas não é o suficiente para que aquele voto seja virado. Então, esse é o grande desafio do presidente Lula, combater o antipetismo e virar o voto daquelas pessoas que não acreditam que esse seja mais um governo capaz de representar o Brasil e os brasileiros por causa de crises de corrupção, de grandes gastos e de um governo mais voltado para uma população que a outra camada acredita que não faça o suficiente por merecer os benefícios que recebe. Então, essa ideia na cabeça do brasileiro é uma ideia que o presidente Lula não consegue desfazer e é um grande desafio de mais essa campanha dele.